Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, versículo 3. O vídeo que eu sugiro para vocês hoje não é um vídeo de disciplina positiva, é um vídeo da minha série de neurodesenvolvimento, que fala de que maneira a nossa forma de educar afeta o desenvolvimento e a estrutura do cérebro dos nossos filhos. Você sabia que a sua forma de educar afeta o desenvolvimento, a formação do cérebro do seu filho? A neurociência passou por um grande avanço nas últimas décadas. Nós nunca soubemos tanto sobre o cérebro e seu desenvolvimento, e a cada dia surgem novas descobertas. O cérebro do seu filho é uma coisa incrível. Ele grava todas as coisas e é formatado pela interação do meio ambiente desde o momento que ele nasce até o final da adolescência. Na realidade, ele só acaba de se formar lá pelos 20 e poucos anos. As interações que ele tem com o meio ambiente, dessa forma, vão moldar o adulto que ele será no futuro. A forma como ele vai reagir, a forma como ele vai interagir com as pessoas, a forma como ele vai amar, a forma como ele vai se relacionar com as outras pessoas, como ele vai reagir à autoridade, ao poder, a forma como ele vai passar e pelas dificuldades da vida, a forma como ele vai reagir e superar as dificuldades da vida é determinada pela formação desse cérebro, porque a nossa maneira de criar afeta a formação estrutural do cérebro das crianças. E isso é muito importante. Então é muito legal a gente conhecer de que forma isso se dá. E o mais bacana é que não só a nossa interação afeta o cérebro da criança, mas quando nós nos tornamos mães, pais, o nosso cérebro também é afetado por essa relação da parentalidade. Alguns estudos sugerem, isso não é uma coisa muito boa, mas alguns estudos sugerem que a neurogênese, o aparecimento de novas células cerebrais nos pais pode ser diminuída em relação ao estresse, ao sobrecarga que a gente tem, a sobrecarga de estresse que a gente tem no exercício da paternidade. Então também é bem bacana a gente aprender a controlar esse estresse. Outra forma que o nosso cérebro é afetado através do exercício da parentalidade é pela liberação de ocitocina. Ocitocina eu acho que vocês já ouviram falar, né? O hormônio do afeto, o hormônio do amor. Na mulher, esse hormônio ele é liberado na hora do parto, na amamentação, e ele é um hormônio que facilita a gente a criar vínculos com outras pessoas. Ele facilita o vínculo, o afeto, e estudos mostram também, um estudo bem interessante feito na Inglaterra, que a produção de ocitocina também aumenta nos homens quando nasce o filho. E os homens, quanto mais ocitocina eles têm, mais fácil é esse exercício da parentalidade para eles também. Isso é uma coisa positiva, porque a ocitocina, ela parece ser um hormônio que limpa as conexões neuronais antigas e facilita a formação de novas conexões neuronais. Então, a maternidade traz para a gente também a possibilidade de formar toda uma nova rede de circuitos neuronais, de aprender novos comportamentos, nova interação. É uma forma que a natureza facilita com que a gente crie esse vínculo. Quem descobriu essa questão do cérebro ter toda uma reestruturação das células cerebrais foi o Dr. Walter Freeman, na Universidade de Berkeley. Isso lá na década de 80 já tinha um trabalho sobre essa reestruturação que acontece no cérebro da gente. Então é muito bacana a gente conhecer um pouquinho de neurociência, porque conhecendo a base disso vai facilitar a gente entender a nós mesmos e aos nossos filhos. Então você tendo um pouquinho desse conhecimento vai facilitar você ter um autocontrole, você se conhecer, se controlar,
diante de uma situação desafiante com o seu filho, você agir de uma forma mais bacana, vai facilitar o seu entendimento do porquê de alguns comportamentos do seu filho, você vai saber que parte do cérebro dele vai estar ativada e vai poder reagir, vai poder interagir com ele de forma adequada, trazendo uma comunicação adequada para aquele momento. E você também vai poder usar ferramentas para ajudar o seu filho a desenvolver um cérebro mais integrado, de forma que ele venha desenvolver uma personalidade forte, integrada, resiliente e que venha a ser um adulto que lide bem com as situações do dia a dia. Então pode parecer, neurociência é um assunto muito chato, na realidade é fascinante. E conhecer um pouquinho dela pode facilitar muito o exercício da parentalidade por você. O versículo de hoje, o primeiro versículo de hoje, nos faz lembrar que os nossos filhos são herança do Senhor. Eles não pertencem a nós, eles pertencem ao Senhor. Nós temos o cuidado deles talvez como a mordomia mais importante que a gente recebe de Deus. Então, se a nossa forma de lidar com eles influencia tanto assim a ponto de influenciar a formação estrutural do seu cérebro, é preciso que a gente leve muito a sério a nossa missão de criar as nossas crianças. Para as nossas crianças crescerem com esse cérebro integrado, com esse cérebro se desenvolvendo adequadamente, o nosso estilo de parentalidade precisa ser afetivo, respeitoso, ele precisa ser empático, gentil, precisa ser firme e precisa estabelecer limites. A criança que recebe estas coisas de nós pais tem o ambiente propício para que ela se desenvolva bem. Então vamos dar uma olhadinha aonde que a palavra nos fala sobre essas coisas. Os nossos filhos precisam de afeto. Onde a gente encontra sobre afeto? Onde mais que não em 1 Coríntios 13. Eu separei os versículos de 4 a 6. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esses versículos já falam muito sobre o que é o afeto, o que é o amor e de que forma a gente manifesta. Eles já falam até sobre a compreensão, sobre a empatia. E o respeito? A Bíblia também nos manda respeitar os outros. Em 1 Pedro 2,17 diz: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Tratem a todos com o devido respeito. Todos incluem nossos filhos, eles também merecem e precisam ser tratados com respeito. Nós precisamos educar as nossas crianças de maneira sábia. Nós temos que ser sábias ao educar nossos filhos, para que, em sendo sábias, nós vamos ser compreensivas e vamos ser gentis com eles. Também porque é isso que a palavra nos ensina. Em Tiago 3, versículo 17, Paulo diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Aqui reforça a ideia de que nós precisamos tratar nossos filhos com empatia, com gentileza, sermos amáveis com eles também. A criança também precisa de limites, ela precisa desses limites estabelecidos para que dentro deles ela tenha liberdade de experimentar, de ser livre dentro desses limites que a mantém segura. Isso está naquele nosso versículo predileto, né? Meu versículo predileto em relação à criação dos filhos, Provérbios 22:6.
Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando grande não se desviará dele. Ensina, quando a gente fala ensina o caminho, a gente tem que delimitar, olha, o caminho vai daqui até aqui, são essas as barreiras, são essas os limites. A criança precisa disso para se sentir segura. E a criança também precisa que esses limites sejam estabelecidos com firmeza e com gentileza. A firmeza fica muito claro para mim no versículo de Mateus 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Com a criança é muito importante que a gente tenha essa coerência. O que pode, pode, e o que não pode, não pode. Em qualquer lugar. Esses limites têm que ser estabelecidos e mantidos. Eles têm que ser colocados com respeito, com clareza para que a criança entenda e com gentileza. E a gente tem que lembrar que o nosso agir e o nosso falar também contribui para a forma como o cérebro dos nossos pequenininhos estão se formando. Colossenses 1, 10 a 11 fala muito sobre o nosso agir. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Esse deve ser o nosso agir. E o nosso falar deve ser como Colossenses 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quando nós seguimos esses preceitos, nós estamos dando para os nossos filhos as condições e o ambiente necessário para que eles desenvolvam o seu cérebro da forma mais positiva possível. Essa reflexão que eu tinha para fazer para vocês, para que a gente adapte esse conhecimento do vídeo que eu convidei vocês a assistirem para a nossa realidade de vida cristã. Eu espero ter contribuído. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, podem deixar para mim nos comentários desse vídeo ou mandar as dúvidas no direct. Eu estou à disposição de vocês. Graça e paz.